Paz e graça, guerreiras! Mais uma vez aí começando o nosso Guerreiras Podcast para você, trazendo aí hoje uma nova temporada, né, de mulheres aí que foram escolhidas para gerar. E hoje nós vamos estrear essa temporada aí com uma convidada muito importante, mas primeiramente agradecer aí aos nossos patrocinadores, que é a Implantar Telecom, essa empresa de visual aí, de internet, que sempre está aí apoiando esse podcast para a honra e glória do Senhor, e também a MKIP, né, que é o marketing digital, que cuida das nossas redes sociais. Você que precisa para sua empresa, você vai encontrar auxílio ali de uma pessoa que trabalha muito e com muito capricho, que é a Nath Rodrigues aí, que é a nossa digital influência digital aí, que traz para nós sempre um modo novo de ver a rede social. E também, você que quer escrever o seu livro, nós temos aí a nossa editora, a editora que eu já trabalho com ela há um tempo, que é a Gramata, editora aí do professor Jean Carlos, lá de São Paulo, de Suzano, ele que tem apoiado o nosso projeto, e você pode realizar seu sonho de ser um escritor, uma escritora. Só conversar com ele, busca aí nas redes sociais, vou deixar marcadinho para você, e você pode colocar a sua história no papel. Tá certo? Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a minha convidada aí hoje, que é a advogada, já tem 15 anos já, né? É mestre em Direito Privado pela Universidade FUMEC, especialista em Contabilidade Pública e Auditoria pela IPEMIG, bacharel em Direito pela PUC, advogada trabalhista e professora de Direito na UNA, mas também é mãe da Ana Carolina e também casada com o Marcelo. Seja bem-vinda, doutora Amanda Maíra. Obrigada. É um prazer estar aqui participando desse projeto abençoado, né, que edifica a vida de tantas mulheres e engrandece o nome do nosso Deus, tá? Tá certo. E eu gostaria já de começar, né? Por que advogada e por que Amanda Maíra começou toda essa história? Eu queria começar, né, por tudo que antes do direito, né? Onde você começou e contar um pouco da sua história, como se tornou depois advogada aí. A Amanda se tornou advogada porque Jesus permitiu, porque tudo é permissão do nosso Deus, né? Tudo é permissão do Senhor nas nossas vidas. Houve um pedido, houve um pedido há muito tempo atrás, houve uma vontade há muito tempo atrás e houve uma permissão de Deus, eu entendo, sabe? Essa caminhada, ela vem marcada por oração, por engrandecer o nome do Senhor e até mais do que isso, né? A viver o propósito que Deus tem, porque não é somente querer, né? Você tem que descobrir qual é o propósito seu na Terra, né? E nós sabemos que o nosso propósito maior é pregar o Evangelho, é fazer o nome de Jesus ser conhecido. Então, tem N situações que vieram com a minha história, mas eu entendo que foi tudo permissão do Senhor. Houve um pedido lá atrás, bem novinha, não sabendo que ia levantar de madrugada, não sabendo, não sabendo a realidade fática do que vem a ser a profissão, porque é muito árdua. É Sim. muito árdua, muito. Mas houve um pedido, sim. Eu orei por muito tempo, eu pedi a Deus e já faz um tempinho agora que eu virei e falei assim, gente, realmente eu não nasci para ser concursada, sabe? Eu falei, Senhor, obrigado, porque veio, clareou assim na minha mente, assim, olha, realmente é advocacia, é atender as pessoas, é ouvir o ser humano, buscar por uma sociedade mais igual, por uma sociedade que dê oportunidades, por uma sociedade que corrige, é buscar a justiça. Sim. Mas a justiça não a justiça que os homens querem. Porque a justiça que os homens querem, ela está baseada na sua verdade, na minha verdade. Mas o que é justo, ele está muito além disso. Sim. Está muito além. Então, assim, esse é um pouquinho do que Deus tem permitido que a Amanda tenha, né, esteja acontecendo. Mas como que começou a sua história, Amanda? De onde que você vem? Como que foi sua família? Eu sempre morei em Betim, né? E
Eu sou filha da irmã Ana, uma costureira, com o senhor Dorval, que por hora falecido, papai, caminhoneiro. E, assim, eu tive essa vontade de estudar por muita influência dos meus 2 irmãos mais velhos, né? A Ana Flávia e o Alisson. Sempre foram, assim, um ponto de apoio muito importante. Amanda, você tem que estudar, você tem que estudar. Mas ali, criada na Igreja Batista, né? Com louvor, com escola bíblica no domingo, né? Não sei se você lembra disso, que é da nossa adolescência. Acampamentos, né? Então, assim, criada na igreja. Ali a gente teve um pastor Oromar, também por hora falecido, mas uma bênção nas nossas vidas. Ele sempre profetizou coisas muito boas na vida dos membros, e eu lembro dele falar assim, daqui vão sair advogados, empresários, engenheiros. Né? Ele orava para que nós pudéssemos nos estabelecer socialmente, para que a gente pudesse ter profissão e que, com isso, a gente também levasse o nome de Jesus. Então, assim, eu fui criada nesse meio, que, por sinal, eu falo que quem puder, leve seu filho para a igreja. Eu sou mãe e eu falo, cria naquele ambiente onde não tem bebida, onde não tem drogas, onde seu filho vai estar ouvindo a palavra de Deus, sabe? Onde você vai estar sendo cheia de princípios, e esses princípios são princípios milenares, eles não mudam, eles nunca vão mudar. A sociedade pode ficar perdida, mas o caminho está escrito. Sim, verdade. Sabe? O caminho está ali para a gente seguir. Então, eu fui criada com esses princípios bíblicos, indo para a igreja 3, 4 vezes na semana, com culto na casa da irmã Fia, toda sexta-feira à noite. Com cultos às segundas-feiras com a irmã Cacilda, fazendo jejum pela manhã, entregando 3 horas da tarde com o pastor Júlio e muita gente. É verdade. Né? Então, assim, como você também participou, nós temos muito disso enraizado, sabe? Nós temos muito do quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, sabe? Nós não conhecemos Jesus de Instagram. É verdade. Sabe? O nosso Jesus, ele não é de internet, ele não é do que a gente verifica nas telas, sabe? Ele vive em nós, verdade. Sabe? Nós, né? Temos essa caminhada, temos esse princípio. Então, foi uma vida muito simples, com muitas dificuldades. Sim. Meu pai adoeceu muito cedo, né? Caminhoneiro, nunca cuidou da saúde. E aí você começa a ter dificuldades financeiras. E aí você começa a questionar Jesus assim, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, né? Por que eu não tenho? E etc. Mas a resposta ela vem para você também quando você está nesse ambiente cristão. Verdade. Né? Levanta, luta, o seu Deus, ele morreu por você, ele foi à cruz, ele já lançou sobre si os seus pecados. Então, é muito importante que você, mulher, também pense nisso, sabe? É muito importante. Porque ficar o tempo todo se acusando, é isso que Satanás quer, ficar o tempo todo se colocando numa situação de vítima, ou numa situação, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho onde recorrer, eu não tenho isso. Lembre que aquele que te ama já foi na cruz, já morreu por você e já deixou a palavra e o Espírito Santo para que você fosse guiada. Então, foi muito difícil no começo, sabe, Jéssica? Muito difícil. Eu tive que procurar bolsa de estudos. Eu não passei numa das etapas da federal. Eu tentei estudar em escola pública, e tentei fazer faculdade pública. Muito difícil, mas muito bom, porque em todo o tempo o meu Deus não me desamparou. Dentre alegrias e choros e perseguições, claro, que são muitas, mas tudo bem. Tudo bem. Eu posso dizer, o Senhor, ele vive e ele está conosco. É clamar pelo nome dele, é buscar realmente o nome dele. E é uma vocação, né, Amanda? Porque, querendo ou não, cada mulher foi chamada com um propósito, né? E a intenção dessa nova temporada é isso, frisar isso, né? Chamada para gerar, escolhida para gerar vida. E na área que você está, e na vocação que Deus te deu, né? Já tem aí quantos anos? 15 anos de estrada? Já vai para quase 15 anos aí advogando.
atendendo as pessoas, mais de 8 anos como professora de direito, né? Como professora, nos últimos 2 anos, eu tenho só dado alguns minicursos online. Não tenho ficado professora de forma fixa, né? Mas tem uma estrada aí, uma caminhada como professora de direito, sim. Como professora de cursos técnicos e curso superior também, dentro da área de direito, legislação, né? E como mãe, que também mudou muito. Sim. A maternidade, ela trouxe uma mudança significativa para mim, muito significativa. Com certeza. Muito, né? Porque as crianças, elas ensinam a gente, né? Elas mudam a vida da mulher, né? Muda. Muito, muito. E casada com o Marcelo, que é uma bênção, é um pedaço de Jesus, sabe? O Marcelo, ele exprime a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Sim. Porque eu sou muito colérica e sanguínea, então é muito nítido isso. Ele já é a parte que te acalma. Isso, ele é o freio de mão de Amanda. Isso, pra que isso, amor? Tenha calma, né? Eu falo, a gente tem Jó que sempre esperou no Senhor, né? Aí eu falo assim, Senhor, o Senhor está escrevendo um livro e colocando Marcelo, né? Como mas esperei a com história... paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Mas a história com ele foi muito assim, né? Repentina, né, Amanda? Foi muito rápida, foi. Como é que foi isso? A história com o Marcelo foi muito interessante, porque foi no momento que eu falei assim, casar? Namorar? Vamos sair ali, vamos ver. E aí, de repente, a gente, né, com amigos em comum, numa festa e tudo, ele me chamou para sair sozinho no outro dia. E eu fiquei meio assim, tá. Aí, como crente, né, filho da irmã Ana, que sobe no monte, o que eu fiz? Foi com ele assim, você vai em qual igreja? Aí ele, vou na Batista do Tirol. Eu falei, Jesus é crente. Então, vamos né, se conhecer e tudo. Mas o se conhecer foi muito rápido, assim, né? Porque eu conheci ele em fevereiro, março. No dia 12 de junho, ele já me pediu em casamento, né? A gente já ficou noivo dia 12 de junho. E ele falou assim, não, a gente pode casar em 60 dias, vamos só organizar onde vamos morar e tudo, né? E aí eu assustei e fiz assim, nossa. Foi aí eu amor fui à primeira orar. vista. Aí eu fui orar, Marcelo sabe, não irmã? foi boa pro gente. Foi muito rápido. Aí eu fui orar, né? Fui orar, chamei a irmã Eliane, da Igreja Batista. Eu orei com algumas pessoas e tal. E aí foi, assim, eu tô assim, Senhor, tem misericórdia, né? Onde que eu estou entrando? O que é isso? Porque sem muita experiência. Sim. E eu falo para as mulheres, oram antes de casar, gente. Porque mesmo orando, a gente vai continuar sempre orando. O risco tá ali também. Você vai continuar sempre orando, querida. Mas ore muito. Busque muito ao Senhor antes de você casar. Busque muito. Procure saber dos princípios que é importante para você. Porque muitas das vezes isso não é tão falado na igreja, sabe? Sim. Nós vemos assim que as adolescentes crescem, as jovens, e são pessoas, são mulheres que têm necessidade. Romantizam também a questão do casamento, né? É aquela fabricação de Disney, porque querendo ou não, as pessoas não entendem que há duas personalidades diferentes que estão se unindo. Sim. E também a trajetória do outro. Sim. Eles vêm com malas, vêm com cargas de histórias deles, sim, né? De família, né? E aí é que Jesus trabalha em você. É e verdade. em mim. Por quê? Porque aí é que o cristianismo vai ser realmente provado. Sabe? Porque falar de Jesus é muito fácil. O negócio é viver o que ele viveu. O negócio é obedecer à Bíblia. Sabe? O negócio é seguir o princípio de fé, de amor, de perdão. Porque no casamento tem que ter muito. Tem, de honra, bastante. De honra, de sabedoria. É o que mais precisa também. Sim, de entender o seu relacionamento, porque o seu relacionamento não é igual ao meu, ele não tem as mesmas necessidades, sim, ele não vai ter a mesma dinâmica, porque, como você disse, você veio com uma mala, ele veio com outra, e dessa daí vocês vão criar pessoas também para proclamar o nome do Senhor. Verdade. Porque nós estamos vendo uma disfuncionalidade muito grande nas famílias. Sim. Sabe? Muito grande na sociedade. As pessoas, elas encontram motivos para se divorciar e elas deveriam fazer o contrário, muitas das vezes. É buscar os motivos para permanecer. Sabe? Porque motivos para deixar você sempre vai ter. Sim. Você sempre vai ter. Mas se você fizer uma busca do contrário, que é o que a Bíblia manda a gente treinar e blindar a nossa mente.
Como que você faz isso? Lembrando que Deus é bom. Isso. Lembrando o tempo todo. Olha, hoje você levantou na sexta-feira, o Senhor é bom. As misericórdias dele alcançam a terra. Ele quer ouvir você clamar o nome dele. Você pedir por aquilo que você precisa. E mais do que isso, você muitas das vezes não olhar para você, mas olhar para o outro. É o olhar, como meu pai sempre fala isso, e é interessante a gente falar sobre, porque no casamento a gente tem que olhar também a pessoa como uma alma. Sim. E o outro, né? Como uma alma que muitas vezes a gente quer pregar para o outro, para outras pessoas, só que quando você não olha para o seu cônjuge como uma alma, você vê ele também como, tipo assim, é o seu adversário. E não olha para o que está acontecendo realmente. Ao redor. Mas isso tudo pode ser precavido com antes, né? Sim. A escolha. Sim. E o Marcelo te escolheu. Na verdade, não foi você que escolheu o Marcelo, foi ele que te escolheu. Porque ele queria casar rápido, ele queria. E graças a Deus que ele escolheu. E glória a Deus por isso, sabe? Porque eu fico olhando, assim, muitas das vezes, no decorrer da caminhada, nós já vamos para 13 anos de casada. Eu sempre erro a data, tá, gente? Eu sempre erro. Casei em 2011, né? Então, deve ser uns 13 anos aí de casados. E aí, eu observo que Deus, ele é muito bom, sabe? Ele trabalha comigo e com você naquilo que a gente precisa. Naquilo que a gente precisa. Um dia eu ouvi assim, ora, porque o Senhor, ele não vai te dar aquilo que você quer, mas a certeza que eu tenho é que ele vai te dar aquilo que você precisa. Fato. Ele vai te dar o que você precisa. Se você precisa de alguém que te levanta, aí muitas de nós temos aquele marido, né, que fala assim, vamos, minha filha, vamos. E muitas das vezes a gente precisa de um que fala assim, calma. Segura. Tenha paciência, tenha calma, o Senhor é bom, né? As coisas E vão é como acontecer. fala em Provérbios, né? Como ferro afia outro ferro, assim é o homem, eu sou companheiro. Eu entendo que é um afiando o caráter do outro. Sim. É incrível. Marcelo, foi uma faca para você, para te afiar? Sim. É até hoje. Não foi como é, e acredito que sempre será. E aí, o que acontece? Sim, porque é muito calmo, muito ponderado, no dia a dia, sabe? E você descobre muitas coisas quando você pede a Jesus para falar assim, Senhor, qual que é o teu propósito nisso? Qual que é o teu propósito nisso? E aí você descobre que o que a Bíblia já traz para você, e muitas das vezes você não para olhar direitinho ali, a vitória não está de quem corre primeiro. Não. De quem sai da largada, não. Deus, ele cuida dos seus enquanto eu e você dormem. Tem muitas questões que eu posso te garantir que eu fico assim, como que isso foi acontecer? Juridicamente não é possível, humanamente é improvável, mas aconteceu, sabe? Mas Deus ali permitiu. Então, para quem tem fé, que é um dos maiores princípios, né? Vamos colocar maiores, mas vamos colocar os primeiros, tem que estar entre os primeiros aí, a fé. Verdade. Para quem tem fé, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. A mudança vai vir, sim. Vai. A prosperidade do Senhor, aquela que enriquece, não te acrescenta dores. Ela vai vir sobre você. E aí que tá, né? Quantas mulheres hoje a gente pode ver que, infelizmente, tem vivido relacionamento abusivo nessas questões, né? Sim. E tá acrescentando dores. Tá. Mas ela acha que aquilo ali também faz parte. Mas até que ponto? Porque tem mulher, né, que a gente pode abordar nesse momento também, essa questão que ela já viu que o casamento já não é um casamento, porque aonde há, né, essas questões de agressão, de causar dor, causar nos filhos traumas, até a que ponto você lutaria? É uma pergunta que as mulheres cristãs, que as mulheres que creem na Bíblia, que querem seguir Jesus, né, essas guerreiras, né, essas geradoras de vidas, né, que confiam na palavra do Senhor, elas têm que se fazer, sabe? Até que ponto você vai aceitar?
Eu, Amanda, Maíra, sou muito clara. Violência é não, para mim. Não Sim. tem uma justificativa Sim. para a violência. Sim. Não tem. Principalmente violência de gênero, né? Que é o homem contra a mulher. Não tem uma explicação. Ah, é porque ele grita, então, em nome de Jesus, ele tem que parar de gritar. É verdade. Sabe? Ah, é porque ele veio assim, porque ele bate. Então, deixa eu te falar uma coisa, ele tem que parar de bater. Porque mulher nenhuma é saco de pancada, você não tem que acreditar nisso, você não tem que aceitar isso, e você tem que, sim, procurar orientação psicológica, Sim. jurídica, espiritual, para se libertar muitas das vezes, porque existe um aprisionamento aí, Sim. que muitas das vezes a psicologia explica até bem melhor do que eu. Como dependência, né? Eles falam que é dependência emocional, só que é um pacto de sangue ali. Existe uma dependência emocional, financeira, uma dependência física, nós podemos dizer sim também. Muitas das vezes, algumas mulheres se sentem presas àquele relacionamento. Sim, por causa ou fala que é por causa dos filhos, mas não. nós sabemos que isso não é um motivo hoje. Ou até mesmo, eu vou te dizer, que é muito maluco, tá? Muito maluco. Mas eu já encontrei alguns testemunhos, que é melhor colocar nomenclatura de testemunho do que depoimento, né? E você vê no decorrer da história daquela mulher que ela foi um pouco de Jesus na terra para esse homem, sabe? Que se ela não tivesse permanecido, ele, anos depois, não teria mudado. Você entende o que eu estou te falando? É só os crentes que entendem isso. Sim. tem coisa que você tem que ser crente para você entender. Sim. Então, assim, mas quem escolheu foi essa mulher. Sim. Quem escolheu seguir aquele caminho, adotar aquela pessoa em oração, em busca. E eu tendo a dizer, Amanda, também, que tem essa questão física também. Por exemplo, eu tô apanhando do meu marido, tá? Até que ponto Deus está nesse negócio? Porque eu, Jéssica, sempre ensino isso nos cursos e sempre vou falar. Né? A mulher de Deus, ela não apanha. Mulher que tem autoridade do Espírito Santo de Deus, ela não apanha. Que antes que o demônio coloque a mão nela, ele cai por terra. Isso aí eu já ouvi vários testemunhos de mulheres que o marido foi bater, viu o grandão da Galileia atrás e ele não conseguiu ir porque estava endemoniado. Só que é o seguinte, quando eu sofro violência, já não pela lei, isso já é um casamento, isso é um casamento ou já é caso assim? O que a mulher deve fazer? Olha só, hoje nós temos vários níveis de violência, né? Ela não precisa de chegar na violência física. Nós temos uma violência que fica muito obscura, que fica muito guardada, que é a própria violência psicológica. Sim. Né? Tem violências hoje, violência patrimonial, que é aquele homem que não permite que aquela mulher cresça, porque tem homens que não permitem que as mulheres cresçam, que as mulheres saem, que as mulheres se tornam independentes, talvez porque ele tem um problema com ele mesmo, né? E aí ele não consegue acompanhar a vida da sua companheira se ela tiver sucesso, seja ele financeiro, seja ele midiático de ser conhecida e tal. Mas nós temos hoje vários níveis de violência que estão dentro da igreja, infelizmente. Infelizmente. Essas mulheres cristãs estão passando por isso e elas devem procurar, sim, orientação. Elas devem procurar conselho, sim. Elas devem questionar. Se o seu Deus morreu na cruz para te salvar, e a Bíblia que nos fala isso, que Jesus ele nos ama menos hoje mais que amanhã. Então, ontem ele me ama, hoje ele me ama. A tendência é ele me amar cada dia mais. Fato. Então, por que esse Deus quer que você viva desse jeito? Desse jugo. Desse jugo. Será que é Deus mesmo que quer que você viva nesse jugo? É um questionamento que você tem que fazer. Sim, porque tem mulheres também que não procuram seus direitos porque elas são ameaçadas ou coagidas a isso, ou também porque não têm independência financeira. Também tem essa. E também por causa... Tem uma questão psicológica que está naquela igreja, firmada naquele povo. E eu tenho vergonha de, por exemplo... Porque a igreja, ela aponta algumas questões que ela tem
ela tem que tomar mais cuidado nessa sociedade pluralista que nós estamos. Que cuidado que ela tem que tomar? Muitas das vezes, na hora que fala assim, ó, vamos reunir, fica do lado do seu marido, tá? E se aquela pessoa não tem marido? Fato. Ai, dê a mão à sua esposa maravilhosa, linda. Beleza, tá? E se aquela pessoa tá sozinha há quanto tempo? Jesus deixou de olhar para essa pessoa? Não. Não. Mas, querendo Pelo ou não, contrário. tem esse tabu. Tem. A mulher que é sozinha, ou o homem... O homem não fica sozinho muito tempo, não. Vamos falar da mulher. Mas a mulher, quando ela tá sozinha na igreja também, ela tem outro tabu. Divorciada. Aconteceu uma coisa... Por que você não lutou pro seu casamento? Já ouvi isso de pessoas falando. Tem parece isso. que a culpa é sua, né? E peraí. Espera aí. Não, se livra disso. Sabe, nós observamos que desde o início, Satanás ele trabalha muito em te acusar e em me acusar. Sim. Ele trabalha muito nessa acusação, sabe? Você não é uma boa mãe, você não é uma excelente esposa, você não está emagrecendo, você não fala inglês, você não ganha bem. Peraí. E Jesus, ele não está querendo saber nada disso. Fato. Ele fala, vinde como estás, aqui, ó. Você não vai permanecer como você foi. Com certeza. Você vai ter a sua vida mudada, com certeza. Mas o que acontece? Ele não está te cobrando esses padrões que a sociedade anda te cobrando. E anda cobrando da mulher cristã. Fato. E tem muitas que permanecem casadas justamente por causa do peso. Eu creio que é um legalismo, tá? Um legalismo religioso tão pesado que é um fardo que nem Jesus colocou e as pessoas estão colocando sobre a minha vida. Você não pode porque você não é casada. É. Você não pode porque você não tá, porque você não tem marido aqui dentro e tal. O que as pessoas vão pensar que, tipo assim, se alguém tá no cargo de liderança, também tem isso. Sim. Se é divorciada, a pessoa já olha, mas ela não tem moral para falar de família se ela nem é casada. Sim. Ela não segurou o casamento dela. Já ouvi isso. E tipo assim, e muitas mulheres vivem nesse cativeiro e também não e tem deixam de pregar a palavra. Sim. E deixam de não geram, isso. Não começam e deixa de falar de outras questões que Jesus está aí fazendo na vida dela, está mantendo, está sustentando, está dando para ela entendimento em tantas outras questões, em tantas outras coisas, está livrando, está sarando. E aí ela é travada porque ela não se enquadrou naquele modelinho que está ali na igreja. Peraí. Até onde Jesus está nisso? E é um padrão, assim, que a gente não olha. Não. A gente, às vezes, olha, não vê o que está por trás. Antigamente, eu ficava pensando, mas por que aquela pessoa está assim, está divorciada? Qual que é a situação? Mas muitas vezes as pessoas não veem o que ela passa dentro de casa com a pessoa. Quando é um narcisista, então, a mulher sofre, ela é torturada psicologicamente todo dia, pela roupa que veste, as roupas que veste. Pelo que ela come. Pelo que ela come. O jeito dela comer. Tudo. O jeito dela arrumar a casa. O jeito dela sair para trabalhar. Sim. Vai encontrar. E quem é seu acusador, assim, gente? É muito... essa violência é uma das piores, vamos dizer. A violência psicológica, porque as pessoas não dão tanta importância para a violência psicológica. Mas ela é como uma gota que vai caindo, vai minando ali, ó. Aquela gota vai caindo, e vai abrindo ali uma esfera, vai abrindo um buraco ali, e aquela gota continua caindo, continua caindo. E tirar da cabeça dessa mulher que ela não é aquilo que aquele homem falou que ela disse por anos. Sim. É e como só Jesus. Isso? E como provar isso na justiça? É uma pergunta muito boa. É muito complicado, sabe por quê? Porque a justiça, por mais que ela tenha Maria da Penha, por mais que ela coloque lá uma penalidade para não ter uma aproximação daquele agressor daquela mulher, ele não pode, por exemplo, se aproximar 200 metros, 300 metros. O que a gente observa no dia a dia é que tem uma quebra muito grande disso. Então, essas próprias mulheres, elas quebram essa regra, sabe? O amparo da lei. Porque a lei hoje... Porque muitas das vezes também a culpa não é delas. Não vou colocar só. Muitas vezes elas têm que entregar o filho. Na hora que divorcia, elas que têm que entregar o filho para aquele homem que a agrediu. Nossa. Porque muitas das vezes ela não tem uma rede de apoio que vai deixar a criança e ele vai pegar. Não, ela tem que entregar o filho para aquele agressor. Muitas das vezes ela tem que receber o dinheiro da pensão daquele agressor. Muitas das vezes aquele agressor, ele saiu de casa,
mas ele continua mandando na vida dela, entrando na casa, e muitas das vezes ele está com 2, 3, 4 mulheres. Sim. E aí, olha que prisão. E nesse contexto aí, o que a lei fala sobre isso? Por exemplo, a mulher foi agredida, ela pode pedir uma medida protetiva. Pode pedir uma medida protetiva Mas aí, na delegacia quando de ela não mulheres. tem esse apoio, né, que você está falando, essa Aí, rede de apoio, como que faz? Eu oriento a procurar ONGs, eu oriento a procurar igrejas, eu oriento a procurar... A própria OAB tem um núcleo para mulheres também, que é vítimas de violência, porque hoje nós temos essas ajudas sociais, sabe? E a Sim. igreja faz um papel crucial. Em muitas áreas a igreja faz um papel, né, que é muito importante, mas nesse também, sabe? A igreja faz um papel importantíssimo nesse aspecto, que é de acolher aquela mulher, que é de muitas vezes trazer para aquela mulher uma realidade que para ela já não existia mais, que é uma realidade de paz, uma realidade de independência financeira, uma realidade, você pode procurar um CRAS, um CREAS, que são assistência social da sua cidade, Sim. sabe? Você pode se inscrever num Bolsa Família para receber alguma renda, você pode procurar um curso para poder se profissionalizar e daí ter uma outra renda e sair daquela dependência econômica, que é um dos pontos, né? Que é um dos pontos, assim, que aprisiona essa mulher. Mas, mais do que isso, ela também traz a orientação para que essa mulher se liberte. Porque se essa mulher também não escolher se libertar disso, não vai ser fácil para ela sair. Porque, além de tudo, é uma escolha. Sim. O primeiro é uma escolha. Você tem que escolher. Se você não escolher ser uma nova mulher, se você não escolher ser uma nova pessoa, se você não escolher Cristo, se você não escolher, né, sair dessa situação, você não sai dela, não. E é engraçado que as mulheres, elas acham, né, na questão psicológica, vamos falar agora um pouquinho da mente, a dependência emocional, ela é tão sorrateira também, quando a pessoa depende financeiramente, emocionalmente da pessoa, porque ela acha que agora a vida dela acabou se ela divorciar, pior com ele não vai ficar. Tipo assim, eu tenho que ficar com ele pior até sem o fim. ele, Pior eles sem usam, ele, né? pior sem ele, tal, não sei o quê. Mas aí a pessoa vai se anulando. E aí chega em terapia, a pessoa não sabe quem ela é. Tem pessoas que eu trato que eu fico triste, porque são mulheres com potencial incrível, mulheres independentes financeiramente. Sim. Só que elas estão por quê? Porque se apegou àquele tipo de sofrimento. E agora estão somatizando no corpo, e o corpo delas agora sempre está com algum tipo de enfermidade. Tudo gerado por causa dessa questão emocional, que o narcisista ele faz também. Sim. Então, tipo assim, tem mulheres que são ameaçadas, Amanda. Ameaçadas de morte. Marido tem arma em casa. E aí, o que ela pode fazer para que isso não estoure e não vire, Essa né, mulher mais tem uma que história? planejar sair dessa situação de violência. Ela tem que ter um planejamento sob orientação. E aí nós vamos colocar várias orientações para essa mulher, sabe? Ela precisa ser orientada e ela precisa planejar sair daquele núcleo, daquela casa de violência, daquele momento só não. Porque isso, né, quando nós estamos falando de um homem que está armado dentro de casa, essa mulher às vezes sai para trabalhar e eu acredito que ela pensa assim, nossa, eu tenho que voltar. Né? E nós temos essas histórias, sabe? Sim. Nós temos essas histórias. O feminicídio está aí para contar também. Temos histórias de mulheres que saíram do Nordeste, foram para São Paulo, fugindo de violência doméstica. Muitas delas tiveram que largar os filhos, não voltaram para buscar, porque estavam fazendo o quê? Fugindo da violência, tentando preservar a própria vida. E muitas das vezes nós temos essas mulheres na sua rua. Sim. E a gente não usa o Disque Denúncia, que é 181, 80, aí para violência contra a criança também. Eu falei 180 e 181, se eu não estiver equivocada, depois eu até verifico. 181, denúncia anônima, né? Isso, tem que denunciar, porque nós não temos que compartilhar com o que esse mundo está falando que é certo. Porque os princípios eles não vão mudar. Então, cadê o amor? E nessa questão aí da pessoa decidiu, ela planejou, ela decidiu divorciar, mas tem mulher que fala assim, eu não vou ter direito a nada.
eu não vou ter direito a nada, mas aí hoje... tem que ser analisado com uma situação bem assim, porque cada caso é um caso. Sim. Sabe? Cada pessoa, ela vem de uma situação patrimonial, vem de uma situação psicológica ou de necessidades também diferentes. Sim. Então, será que essa mulher já tem alguma coisa mesmo? Ou ela só está com aquela ideia de que ela tem, porque tem homens que mentem, né? Eles falam que tem, mas na verdade não tem, né? Verdade. Então, será que essa mulher já tem alguma coisa? O que ela tem? Nós estamos falando de roupa, de fogão, de panela. Será que vale a pena? Ela constrói isso tudo de novo. Sim. Ela está num aluguel, muitas das vezes ela está na casa de favor, que nunca foi dela. Né? Está morando ali na casa de sogro e sogra, que apoiam o agressor. Sim. E vai todo mundo para a igreja, o A que é família do assustador. narcisista nunca fica contra ele. Você pode tirar seu cavalo da chuva. E muitas das vezes ela vai para a igreja, o que é assustador. Vai todo mundo para a igreja. E aí, o que essa mulher tem? Por isso que eu falo que ela precisa de orientação e planejamento. Fala. E ação. Sim. A coragem de falar assim, chega. Sabe? Não dá mais. Então, eu vou sair. E a mulher, ela tem essa questão, ela vai arrastando durante anos, né? Ela vai perdoando, ela vai tentando, ela vai isso, mas quando a mulher decide pôr um ponto final, aí ela já planejou há muito tempo, porque a mulher também, ela vai planejando. Ou ela já chegou a um limite, que aí muitas das vezes nem tem planejamento, mas a ação tomou conta, sabe? Porque todos nós temos essa linha que fala assim, não, agora não dá mais. Não dá. Muitas das vezes, muitas chegam nessa linha de agora não dá mais, e aí depois voltam de novo. E aí fica nesse, bate e volta. Mas chega um momento que a maturidade vem, chega um momento que você enxerga, nossa, a gente observa o depoimento de tantas mulheres que falam assim, como que eu pude viver isso? Como que eu vivi aquilo achando que era normal? Sim. E não é normal, não é. Não é normal apanhar, não é normal ser maltratada, não é normal. Não é. O nosso Deus não tem isso para você. Não é normal alguém que te xinga todos os dias. O normal é o elogio. É verdade. Não é o xingo todos os dias. E nós encontramos uma sociedade também que exige muito da mulher. Ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela lava, ela passa, ela cozinha. Só que muitas das vezes a culpa também está nessa mulher, que não divide essas tarefas. Sim. Não delega, né? Não, ela não abre mão. Hoje eu não vou pôr o almoço para ele, não, Tade, para ele fazer, não vou pôr o jantar, não, porque ele trabalhou muito e você também trabalhou. A questão também foi essa indução agora do feminismo, né? O feminismo, ele deu, né, na primeira onda, na segunda onda, ele deu várias questões para a mulher, mas tudo também com a ajuda do homem para elas conquistarem. Sim. Questão do voto e tal, e etc. Só que o feminismo, ele subiu um degrau tão superior, alto, assim, né? da falta de moralidade também, que ela não se vê igual ao homem, ela quer ser superior ao homem. E aí que tá, hoje as mulheres também, que não são santas, a gente está aqui falando de várias questões, mas também tem mulheres que não são santas, quando elas querem ser malignas, elas são, e não tem nada a ver também com o diabo, porque a sua carne também é suja, eu sempre falo isso. Você é pecador, você é pó, você é corrupto. Só que o que nos freia é o quê? É o Senhor. Se não fosse o Senhor, quem seria Amanda? Nossa! Nós seríamos o que seria a Jéssica? Que tipo de advogado você seria? Você tá doido? Não é? Sabe, o que seria a Jéssica? E Nossa, o que seria a Amanda? lixo, O sangue de Jesus que chegou mesmo realmente. Então, por isso que a gente tem que analisar. Porque nós queremos muito essa questão de eu não aceito isso, Sim. né? Eu não admito isso, isso não está certo, eu não aceito, eu não admito, né? A mulher que tem muitas das vezes a personalidade mais colérica, mais sanguínea, ela está pronta para se impor. Sim. Ela está pronta para se impor. Ela está pronta para falar assim, não, aqui não. Só que muitas das vezes o Senhor quer trabalhar com você ao contrário. Fato. Sabe? Muitas das vezes Deus quer trabalhar com você um pouco mais de... Tem um pouco mais de sensatez e calma. Baixar a bola. Porque tem questões que são questões que elas ultrapassam
o mundo que nós estamos vivendo aqui, vamos falar do mundo espiritual, muitas das vezes, você precisa ter um pouco de silêncio, você precisa ponderar. E você precisa, às vezes, entender que a sua luta, muitas das vezes, não é contra carne e sangue. E que nem sempre você está certa. Não. A mulher, ela tem Não. essa dificuldade Tem. hoje, né? Não, eu tô certa, você tá errado. O homem tá sempre errado. E também essa é uma ideia feminista. Eu acho que é muito feminista. A partir do momento que você não consegue ouvir o outro, Fato. a partir do momento que você só quer ter a razão para você, peraí. Eu escutei de uma mulher atendendo ela há um tempo atrás, e ela virou e falou assim: doutora, olha, num casamento, o que acontece, muitas das vezes eu estou permitindo. Então, eles tinham um problema muito sério com finanças, muito sério mesmo, e ele um gastador, e ele um viciado em jogos, sabe? E aí ela virou e falou assim: olha, chegou um momento que eu já sabia que existia aquele vício, que existia essa questão de orçamento desequilibrada. Sim. Eu já sabia, mas, de uma certa forma, eu também entendi que eu permiti algumas questões. Sim. Seja por cansaço, seja porque você já não está aguentando mais lutar com aquilo. Mas, então, num casamento, será que a decisão foi só daquele homem mesmo? É porque muitas esquecem, né? Que é 50-50. E muitas se anulam também. Sim. Porque é muito mais fácil quando você se coloca numa posição de tipo assim, vou te dar um exemplo. Você sabe do orçamento da sua casa. E mesmo assim, você não quer fazer comida para economizar. Vamos dar um exemplo simples. E mesmo assim, você não quer... você quer continuar gastando o que você não tem. Uhum. Então, o que você faz? Você fica numa situação de... eu não trabalho, eu vou continuar gastando o que eu não tenho. Deus vai ter que ter misericórdia. Peraí, até onde está essa misericórdia? Fato. Por que vai ter que ter misericórdia? Não é você que tem que acordar para a vida? Não. E tem que entender que o mesmo sol que está brilhando aqui está brilhando para todos. A diferença é que algumas pessoas estão vivendo a plenitude, a bênção de Deus, porque estão seguindo a palavra, porque estão abertas ao perdão, estão abertas à disciplina, que é muito difícil. Fato. Que é um princípio, sabia? Disciplina, né? A disciplina é um princípio. A inteligência é outro princípio, a verdade é outro princípio. Aí pra você ver. Não é só a fé, o amor e o perdão, não, gente. Tem outros princípios aí importantíssimos que a gente não aplica no nosso dia a dia. E que eles conduzem a nossa vida cristã. E eles também trazem o resultado do que é você hoje, do que é eu hoje. Porque foram fruto das nossas escolhas. Então, hoje a gente vê essa gama e nesse contexto todo, né, da mulher em si, nós podemos ver que tem muitas mulheres que são aprisionadas também porque querem, mas também não mudam as suas ações. E se seguissem os princípios bíblicos, teriam muito mais da bênção de Deus do que viver esse contexto. Claro que ninguém escolhe viver o contexto de maltrato, de subjugação e etc. Só que tem coisas que nós permitimos e também, eu gosto desse termo, a gente dá legalidade para o inimigo agir. Essa legalidade, né, na lei tem... você está debaixo da lei, né? Essa legalidade. Porém, quando você tem ciência da palavra de Deus, você tenta fechar essas legalidades, essas brechas, né, dentro do contexto. Mas o que a gente pode ver hoje é uma leva de mulheres que agem por conta própria, influenciadas pelo feminismo, mas também dando muitas legalidades. E nisso que eu quero que você pontue com essas mulheres hoje. O que eu faço para parar de dar essas legalidades e continuar sempre focada no seu propósito? Observe o grupo que você está. Porque as mulheres hoje, nós temos muito grupos do WhatsApp, né? Então, a gente tem o grupo da escola, né? Isso, das crianças, né? Tem o grupo das amigas. Mas observe também do que você está se alimentando diariamente. Você está alimentando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu coração, a sua mente com o quê? Com a academia, que você vai malhar e coloca aquele topper, né? E coloca aquela blusa furadinha, sensualizando. A Bíblia fala que a nossa boca, ela sempre vai falar do que está cheio o nosso coração. Fato.
Então, se você e eu tá exprimindo Cristo, é porque nós estamos recebendo Ele diariamente. E a gente só consegue falar de Jesus se a gente começa a se relacionar com Ele. Fato. Então, você está lendo Bíblia todo dia? O seu meio é um meio cristão? São mulheres que estão falando de Cristo, estão Sim. apontando o que a Bíblia traz para elas, de bom ou de ruim, ao invés de estar tão preocupada somente com a sua aparência, somente com a sua situação financeira. Você está preocupada com o quê? Você se alimenta de quê? Porque é essa resposta que você está dando para situações tão simples do dia a dia. Do dia a dia, você busca o quê? Ah, eu busco ser uma mulher empoderada. Tudo bem. Mas fora ser uma mulher empoderada, você se empodera de quê? Você está se empoderando do diploma que você tem? Desculpa, mas tem muitas pessoas que têm o mesmo diploma que o seu. Fato. Isso não é uma diferença. Não vai ser algo que vai fazer você viver. Não é o diploma que vai fazer você viver o propósito de Deus na Terra, não. Não é, não. Não é seus títulos, o seu Não, bem, não nada é disso. os seus bens. Ah, então você não é a favor da prosperidade? Gente, prosperidade é um princípio da Bíblia. Deus quer que a gente seja próspero, para que a gente abençoe outras vidas, para que o nome de Jesus seja, né, glorificado, sim, para que o dinheiro seja usado de uma forma honrosa, correta, para o reino, entendeu? Eu não vou ser hipócrita, né? Sim. Claro que nós queremos prosperidade, mas é isso que está o seu coração? Está só nisso? Ou não? Seu coração está na busca da paz, está, Senhor, tira de mim aquilo que não é do Senhor, sabe? Coloque em mim um coração reto, dai-me um espírito puro, ensina-me os teus caminhos. O salmista sempre orou assim, eles sempre oraram assim, falando que nós, por nós mesmos, nós buscamos o que satisfaz a natureza da nossa carne. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos, precisamos voltar a nossa vida diariamente para Cristo, porque senão nós vamos nos perder em meio a essa sociedade que já está perdida. Ela está toda perdida. Ela acha que ela não está, mas ela está toda perdida com certeza. quando a gente olha os princípios que estão reinando aí fora. Porque não é o da fé, não é o do amor, não é o da honra, não é o da sabedoria, não é mesmo. As pessoas não têm sido sábias. Não é o do relacionamento lá, de respeitar os seus relacionamentos. E aí a gente pode colocar em vários níveis, pai e mãe. Nós podemos colocar esposo, né, do casal, esposo, Sim. mulher, marido e tal. Nós podemos... Por quê? Não há um relacionamento, não há um respeito. Não há. E aí, o que você observa? Que não obedeceram os princípios bíblicos. Não. Que já era para ser obedecido há muito tempo. E para você que é uma mulher que gera nesse contexto, né, há tanto tempo lutando por justiça, pelos seus, né, por seus clientes e tudo, o que você pode deixar hoje para essas mulheres que querem gerar naquilo que Deus chamou elas para fazer? Deus te chamou com esse chamado, né, de ser a defensora da lei. É claro que a gente entra em vários parâmetros. Eu sou cristã, eu creio que você já teve essas crises de identidade. Meu Deus do céu, mas eu sou crente, Senhor. Eu estou né? fazendo isso, eu sou crente. Mas o que você indicaria hoje para as mulheres, para que elas vivessem plenamente a vocação delas e não olhassem para trás, e não olhassem para as dificuldades? Olha, procure se relacionar com Jesus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Procure estar no meio de pessoas que estão proclamando o nome de Jesus, Sim. sabe? Mas também não entre em tantos conflitos assim, não, porque também o meio cristão muitas das vezes tem muitos conflitos, Sim. né? Então, procure buscar a Deus e buscar o propósito que Deus tem para você na Terra, porque Ele tem um propósito para todas nós. Ele tem. O seu chamado é para gerar, e é para gerar paz, para gerar alegria, para gerar prosperidade, para gerar aquilo que Jesus
veio aqui na Terra e começou a fazer. E ele deixou o Espírito dele para que o quê? Para que nós pudéssemos comunicar com o Espírito Santo, para que nós pudéssemos relacionar e ele nos dizer, muitas das vezes, Sim. como caminhar, como andar, como que eu devo me relacionar com essas pessoas, sabe? Porque muitas das vezes, eu posso dizer que uma boa parte delas, se não for a maioria delas, né, nós entramos em situações que não é para a gente entrar. Verdade. Nós estamos em lugares que não é para nós estarmos, sabe? E procurar o caminho da paz, muitas das vezes você vai na contramão, porque às vezes você recebe um monte de acusação. Fato. E você tem na mão a verdade para ir lá para falar assim aqui. Não é nada disso que essa pessoa está falando. Mas aí você faz o caminho ao contrário. Sim. Você se A mente cala e volta. fala para aquele que tudo pode. Fato. E aí, de repente, as coisas mudam de lugar. E aí você fala, como que pôde? Tem uma música do Thales Roberto que fala assim, a resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Ele sabe fazer justiça, né, Amanda? Como ninguém. Nossa! Ele sabe fazer, né? Ele é sabe julgar tudo. perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é E perfeito. eu acho lindo que Deus sabe colocar cada um no seu devido lugar. Sim. No momento certo. No momento certo. Na hora certa. E eu acho muito lindo isso. Mas eu queria até conversar mais com ela, né? Mas nosso tempo corre. Oh, que pena. Mas eu agradeço tanto a Amanda por ter que te vindo aqui, agradeço. porque ela é uma pessoa admirável. Em meio a muitas guerras e muitas batalhas, ela é uma mulher que permaneceu crendo naquele que faz a justiça, o justo juiz. A gente vai buscando aí, né? Porque a forma que a gente vai andando, às vezes as pessoas não podem, às vezes não deve estar entendendo, né, Jéssica, um pouquinho assim, porque né, vocês vão ver a Amanda Maíra aí em algumas redes sociais. Eu não sou de muito aparecer assim, não, mas vocês vão encontrar aí a doutora Amanda Maíra, né? Muitas das vezes falada aí. Mas a gente busca, sim, o que é correto, o que é justo. E isso não vai mudar. Tá? Não vai mudar. Não vai mudar. E eu louvo a Deus por a sua vida, né? Precisando aí de advogado, essa daqui sabe peitar os leões, mas muitas vezes os leões parecem grandes demais, né? São Golias, mas o Deus que ela serve é muito maior. E se ela tiver na justiça certa, que ela sempre segue, né? Com o currículo que ela tem, não só das formações, mas a integridade dela, né? A reputação que ela tem é de uma mulher que segue a palavra e que segue a justiça, primeiramente. Que não é fácil, né? Não é fácil, mas é o que é necessário. Nós muitas das vezes não... muitas das vezes você tem que passar para o cliente a situação que ele entrou, Sim. sabe? E a situação que ele entrou muitas das vezes não vai ser agradável. Fato. Não vai ser. Só que a Bíblia também não mandou você ser fiador. E aí você não olhou de novo. Uma questão que é princípio. Você está entendendo? Muitas das vezes a Bíblia fala por que você está entrando nessa situação. Ela não pediu para você entrar naquela, ela pediu para você fugir da aparência do mal. Então, se você sabia que não era para você estar naquele carro, que você sabe que é um carro que foi furtado, espera aí, você se colocou na prova totalmente. Verdade, né? Eu queria que você terminasse orando para essas mulheres que estão paradas. Que elas precisam entender que a vocação delas foi Deus quem deu. E tem que cumprir com excelência. Queria que você profetizasse na vida delas, declarasse que elas saíssem desse lugar de infertilidade, porque nós fomos chamadas para gerar. Amém, amém. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor todas que estão ouvindo esse podcast hoje, Senhor. Deus, eu coloco todas as mulheres que se sentem inferiores, que não se sentem merecedoras do amor do Senhor, que é tão grande e que transforma tantas nossas vidas. Senhor, que elas possam sentir um gostinho e sentir, ó Deus, como que o Senhor é bom e como que a misericórdia do Senhor, ela alcança a nossa casa, ela alcança as nossas vidas, ela nos alcança onde nós estamos.
Ó Deus, eu peço para o Senhor que venha, ó Pai, trazer à memória dessas mulheres aquilo que as dá esperança. Amém. E que as levante em nome de Jesus. Levante dessa apostasia que ela está, levante dessa incredulidade, levante desse eu não consigo, eu não posso. Seja esse eu não consigo, eu não posso, questões às vezes tão simples, ó Deus. Sim. Questão de levantar e querer ter uma profissão, questão de levantar e querer mudar o físico, talvez emagrecer, talvez buscar um tratamento, seja ele um tratamento físico, seja ele um tratamento psicológico, seja uma orientação, mas é para levantar Amém. do lugar, é levantar da cadeira. E não é só te buscar, mas é estar disponível para que na hora que o Senhor falar, ela esteja pronta para ouvir e obedecer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, Amanda? Um prazer, amiga. Vou trazer ela mais vezes para você. Mas você vai ver que gerar no lugar certo, aonde Deus te colocou, é trazer sempre vida. E que você sempre olhe isso. Você não foi chamada para a infertilidade. Você foi chamada para gerar e frutos dignos de arrependimento. Deus abençoe, Amanda. Deus muito abençoe obrigada, sua vida Amanda. também, viu, querida? E esse foi o nosso podcast. Que Deus abençoe você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Abençoe esse canal em nome de Jesus. Deus abençoe você.